Sabe, eu já li tanto, já vi tantos vídeos, já ouvi tantas falas do Bolsonaro ou de bolsonaristas, que às vezes eu tenho a impressão que até consigo acessar um pouco de como eles pensam, do que se passa na cabeça das pessoas. Mas mesmo assim, até essas figuras aí me surpreendem às vezes. Eu quero falar hoje sobre um trechinho da live do Bolsonaro de quinta-feira, que sempre é um circo dos horrores, né? Sempre tem alguma coisa que totalmente esdrúxula que ele fala dentro, pra gente poder entender em parte, o que se passa na cabeça das pessoas, tentar, vamos fazer um esforço aqui, mas porque é difícil. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, quando está por aí, se inscreva no canal e ative o sininho, porque é muito importante para manter o engajamento aqui, para que você receba notificações de vídeos novos. E também, vá lá no Instagram meu e siga. Então, qual é a história? O que aconteceu ontem na live do Bolsonaro? Eu vou pôr para vocês aqui um trechinho do vídeo no qual ele diz essa pérola. É uma pérola. Vamos ouvir aqui. Vamos lá, as últimas notícias aqui. Lojas de armas do Brasil, aquele terror, né? Quanto mais armas, mais crime, né? Loja de armas do Brasil. Quando nós assumimos, né? Tinha em torno de 1.650, agora temos 2.850. 2.000, quanto é que dá? 600 a mais, vê quanto é que dá mais aí. 1.650 para 2.850. É bem pouco. Faz conta aí, filho. Vamos lá. Subiu 70% o número de lojas de arma de fogo do Brasil. Não se esqueça que o outro cara, o de 9 dedos, falou que vai acabar com a questão de armamento no Brasil. Tá? Vai recolher as armas, clube de tiro vai virar biblioteca, né? Como se ele fosse algum exemplo para isso. Então, loja de arma de fogo subiu bastante no Brasil. Ai, gente, é sério. Sabe, eu fico pensando assim na dona de casa, né? Dona de casa bolsonarista. Ou na professora bolsonarista. Porque tem, né? Professoras bolsonaristas. Eu fico pensando na professora bolsonarista ouvindo uma frase dessa do Bolsonaro, de que o outro lá, o 9 dedos, se ganhar a presidência, que ele vai transformar clubes de tiro, lojas de tiro em bibliotecas. Eu fico pensando nessa dona de casa ou nessa professora, pensando, né? Que maravilha, é isso que a gente precisa mesmo. Precisa de mais armas. De fato, menos livros, mais armas. Porque, sinceramente, não sei se vocês se recordam, eu assistia muito quando era criança a Liga da Justiça, desenho animado. E tinha um mundo bizarro. No mundo bizarro era tudo invertido. Então, assim, Super-Homem era mal, todos os heróis eram maus, né? Os bons eram maus. E parece que a gente tá meio que no mundo invertido, porque assim, para que alguém ouça uma frase dessa e concorde com o Bolsonaro, a pessoa tem que estar no mundo invertido. Ela tem que estar no mundo bizarro, porque, sinceramente, não faz sentido isso. Não faz sentido. O tema das armas, ele é um tema muito caro pro Bolsonaro, né? Foi tema de campanha eleitoral, está no programa eleitoral do Bolsonaro 2018, então, assim, era uma coisa importante para ele. Mas eu imagino, eu suponho, né, pelo menos, que para boa parte da população brasileira, que se dane as armas, que se dane. Elas estão preocupadas em comprar comida, comprar carne, que elas não conseguem comprar mais, sabe, não cozinhar com lenha mais, estão preocupados em pagar aluguel, pagar conta, pagar combustível. A questão das armas, embora seja central para o bolsonarismo, para o eleitor comum, deveria ser um assunto totalmente secundário, terciário, sabe, que nem esteja nas prioridades para começar. Primeiro porque uma arma é cara pra caramba, né? E segundo, qual é a utilidade prática de uma arma? Você não vai sair na rua como faroeste, né? Tipo Clint Eastwood com suas armas ali pra enfrentar bandido. Não, você não vai sair. Você vai gastar uma grana violenta na sua arma para ficar guardada num cofre. Então, embora seja um programa de campanha do Bolsonaro, para as pessoas reais, no mundo real, isso aqui é um tema totalmente secundário. É claro que o livro também é, né? Acho que muita gente também nunca viu um livro na vida. Mas certamente, se fôssemos estabelecer uma prioridade entre armas e livros, certamente, muitos de nós aqui preferiríamos ter acesso a conhecimento, a informação, a entretenimento, inclusive, do que ter acesso a uma ferramenta de violência. E aqui entra o ponto central, né? Porque de fato o brasileiro escolheu a arma em vez do livro. E basta pensar em eleição 2018. Tinha lá, de um lado, o Bolsonaro, que durante a campanha eleitoral disse que ele sabia matar as pessoas, que a especialidade dele era matar, e esse é o título do meu livro, né, sobre o Bolsonaro, que ele era especialista em matar pessoas. Ele disse isso, que não sabia de economia, que não sabia de educação, de saúde, que ele sabia matar as pessoas. Então tinha de um lado um especialista em matar pessoas, vamos botar aqui entre aspas um assassino, de um lado esse cara, e do outro lado tinha um professor, que era o Haddad. E assim, nessa escolha, nessa difícil decisão, como diria o Estadão, nessa difícil escolha, você tinha de um lado um especialista em matar pessoas e do outro lado um professor. E a população brasileira, uma parte grande, optou por alguém que sabia matar pessoas.
Então a escolha foi feita. A escolha foi feita entre biblioteca e clube de tiro, entre livros e armas. Foi feita essa escolha. E a consequência é isso. A consequência é esse governo catastrófico, desastrado, pavoroso, do mundo bizarro, que está se agarrando ao poder de modo frenético, porque eles sabem, né, em parte, quem apoia o Bolsonaro ainda, os partidos governistas, que quando o Bolsonaro cair, eles vão perder influência e que o Bolsonaro vai preso, inclusive, né, eu espero pelo menos. Então, o ponto central é esse, de fato a escolha foi feita em um momento e as consequências são essas. O brasileiro está pagando as consequências disso, dessa decisão. Inclusive, quero aproveitar e abrir um parênteses aqui, porque alguns dias atrás, a Anitta, ela foi entrevistada por uma TV francesa e foi perguntada sobre o Bolsonaro, né, e daí perguntaram para ela sobre o insulto feito pelo Bolsonaro à esposa do Macron, do presidente da França. E ela disse o seguinte aqui, olha, ele, o Bolsonaro, não representa de jeito nenhum os brasileiros. Nós somos super respeitosos. E aí eu discordo drasticamente da Anitta, porque, embora ele não represente todos os brasileiros, certamente não representa, mas ele representa um segmento brasileiro, sim. Ele representa uma parte considerável do brasileiro. Basta pensar que nesse momento ele tem 30% de intenções de voto. Então, assim, ele representa uma parte dos brasileiros, sim. E uma parte dos brasileiros que não querem livros, querem armas. Uma parte dos brasileiros que acha que tem uma ameaça comunista, que vai tomar o Brasil. Uma parte dos brasileiros que enxerga na violência e no ódio como uma resposta para a política. Então, tem sim uma grande parte dos brasileiros que se vê representado pelo Bolsonaro. E que ouve essa fala do Bolsonaro e nem sequer se questiona sobre ela. Que nem sequer para pensar, gente, é absurdo o que ele falou aqui. Que coisa idiota, que, sabe, coisa meio sem nexo. Tipo, e às vezes passa um pouco a impressão de que o Bolsonaro não quer se reeleger, né? Que ele não quer ganhar a eleição, que ele quer jogar votos para o outro candidato, com essa fala dele, né? Ah, vote lá no Lula, que ele vai transformar clubes de tiro em bibliotecas. Mas o fato é que ele fala para um grupo que ouve o que ele diz e concorda e aplaude e acha o máximo. A professora bolsonarista ouve isso e acha legal, é isso mesmo, imagina, livros, não quero armas. Então é realmente pavoroso. E aí, só para concluir esse vídeo, eu quero abordar um outro assunto que surgiu também esses dias. A manchete aqui no portal Terra é: Bolsonaro armou o tráfico. Web resgata decretos após a apreensão de armas legalizadas em São Paulo. Polícia Civil de São Paulo apreendeu armamentos legalizados que seriam de posse do primeiro comando da capital, o PCC. E daí foi uma grande apreensão da polícia lá de São Paulo, e a descoberta por trás disso é que essas armas eram legalizadas, as armas e munições. Então, sim, era uma suspeita que já havia anteriormente. O Marcelo Freixo, alguém que fala muito sobre isso, né, de como os decretos do Bolsonaro para flexibilizar a compra de armas ajudaria o tráfico, ajudaria as milícias. Então, sim, são armas legalizadas, munições legalizadas compradas e que vão sendo desviadas e vão abastecendo o crime organizado. O Bolsonaro, ele não apenas deu acesso ao, entre aspas, cidadão de bem a arma aqui, né? Ao cara que quer ter uma arma porque se sente mais macho com isso. Não, ele deu acesso a essas armas e munições ao crime organizado, ao tráfico. As milícias, possivelmente, que também é um grupo que ele representa. Se tem um grupo no Brasil que certamente se vê representado no Bolsonaro, são os milicianos. São os milicianos. E que se beneficiam também desse governo, né? Basta pensar agora nesse tipo de acesso que eles vão ter agora a fuzis, a pistolas, a munições. Esse papinho de que mais armas, mais segurança, é um papinho importado dos Estados Unidos, né? Que tem mais arma do que pessoa lá, que não se encaixa na realidade brasileira e nem sequer na americana também. Porque se for pensar em termos de homicídios, em termos de violência, entre os países desenvolvidos é o mais violento de todos. Então esse tipo de retórica, ela não se fundamenta em nada, não tem respaldo na realidade, é coisa da cabeça desses conservadores. E, como eu falei, o problema é compreender a lógica interna dessas pessoas, né? Como é que elas são capazes de ouvir esse tipo de coisa e ainda achar que esse cara tá certo? Como é que elas são capazes de ouvir inúmeras falas dessa figura ao longo de décadas e ainda votarem nessa figura? Porque de onde surge a representação? Por que elas olham essa pessoa, essa monstruosidade, e se sentem representadas? E essa é uma grande pergunta. É uma grande pergunta que ainda estou buscando uma resposta. Depois de tanto tempo ainda tento entender. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí? A ameaça do Bolsonaro, né? Que se o Lula ganhar, não vai ter armas, vai ter livros para as pessoas. Que perigo, hein? Que perigo. E de fato é perigoso. Acho que pessoas que leem, elas são muito mais críticas, elas tendem a questionar muito mais estruturas de poder. Então, de fato é perigoso. Ter livros, claro, os livros certos também, ter livros é muito perigoso. Mais perigoso do que armas, inclusive, porque isso aí põe em xeque monstruosidades como o Bolsonaro e evita que esse tipo de coisa ganhe aí para a presidência. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro, um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!